Bom, pessoal, é uma alegria hoje ter o Daniel Fonseca, da Estônia aqui. Daqui a pouco ele vai se apresentar um pouco mais, para falar sobre People Analytics. Lembrando que essa é parte de uma série de entrevistas que a gente está fazendo com pessoas desse campo do Brasil e do mundo, para mostrar o que a gente já tem desenvolvido nessa área que é relativamente nova dentro do campo de gestão de pessoas, RH, gente e gestão, tanto no Brasil quanto no mundo. Obrigado, Daniel. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem você é, o que você faz, onde você trabalha. Bom, legal, Daniel. Obrigado aí pelo convite. Tá? Conheço aí e acompanho o trabalho da Numera, que é super legal. Tá? Bom, eu sou o Daniel Fonseca, eu sou líder aqui do time de People Analytics da Estônia, né? Onde a gente tem essa área aqui dentro há mais ou menos 2 anos. Perfeito. E conta pra gente um pouco, Daniel, por favor, como é que foi a construção dessa área, qual que foi o case para vocês criarem uma área de People Analytics dentro da Estônia, que hoje é uma companhia super grande do Brasil. Tá bom. Bom, para explicar um pouco, eu tenho que falar um pouco do contexto da empresa, né? Então, a Estônia é uma empresa muito jovem, e o legal é que os sócios fundadores, eles sempre foram muito engajados com o tema de gente. Então, isso foi sempre um ponto muito favorável. Então, eles tinham a área de gente como uma área core, que eles acreditavam, né, que para a empresa crescer, a gente tinha que ter as melhores pessoas, das melhores posições, sendo recompensadas de maneira diferenciada. E os sócios também sempre acreditaram no RH mais analítico. Então, o fato deles terem essas crenças desde o início ajudou a gente nesse sentido. Então, eu cheguei na Estônia, era no final de 2016, da onde a Estônia tinha acabado de passar por uma aquisição, que fez a aquisição da Elavon na época, que era uma empresa, né, muito maior que a Estônia na época, né, 3,5 vezes, 4 vezes o tamanho da Estônia, e com culturas muito diferentes, né? Então, a Elavon é uma multinacional, extremamente processualizada, sistematizada, estável, e a Estônia uma empresa crescendo, se estruturando. E nesse sentido, à época a companhia estava fazendo um turnaround na área de RH, com todo esse mindset que eu comentei. E aí, no ano de 2017, foi um ano onde a gente focou muito em ter as bases para criar a área. Então, a gente implementou, trocou sistemas, começou a trabalhar com dados, mesmo sem ter formalmente essa área centralizada de dados, para ajudar a resolver nossos problemas. E daí, no ano de 2018, a gente sentiu que a gente já tinha dados suficientes, né, sistemas, padronização, para, enfim, centralizar uma área e começar a trabalhar. Então, foi mais ou menos esse o histórico aí que a gente passou até criar a área formalmente. Que legal. E hoje, como é que está essa evolução desde a criação dela até hoje? Como é que você sente que está a evolução da relevância dessa área frente aos sócios, frente ao time executivo da Estônia? Olha, acho que a área veio ganhando relevância, né? Isso, enfim, tem diversos indícios disso para a gente, né? Tanto que o time foi crescendo, o orçamento da área foi aumentando e o escopo também, né? Então, a gente começou numa linha, né, que acho que todo mundo conhece, né, passa por isso quando está implementando, né, de organização dos dados, criação de regras de negócio, exposição dos dados, meio que o primeiro passo ali que a turma dá. E a gente, basicamente, a gente divide, dentro do time de People Analytics, ele é um time extremamente projetizado, e dentro disso, a gente sempre tentou mesclar projetos, né, de valor de curto prazo, né, onde a gente pegava alguma dor do negócio e tentava, com dados, tomar uma melhor decisão, ou criar uma ferramenta para auxiliar, tá? Ou seja, contratar melhor numa área que contrata muito, tentar analisar o turnover numa área que isso é uma dor para a companhia, seja por uma questão financeira ou uma questão de qualidade em algum KPI estratégico para a gente. Então, a gente sempre tentou ajudar a companhia nesses, vamos dizer assim, projetos de curto prazo, de análise de dados, e a gente também sempre andou uma frente de projetos que a gente chama de mais estruturantes. Geralmente são projetos onde você precisa ter parceria, né?
tanto do People Analytics com uma parte ali de trabalho de tecnologia, né, que pode ser feito de diversas formas, né, via parceria com a tua tecnologia corporativa, montando um próprio time de tecnologia dentro do RH, usando fornecedores, né, tem algumas maneiras de você fazer. Para você ter soluções de bancos de dados, compartilhamento, armazenamento, sistemas. Então, são projetos ali que a gente demora meses e às vezes até mais que ano para, enfim, pôr em prática. Que legal. E você falou muito dessa parte de organização dos dados e também imagino que tem uma parte muito de entender, igual você falou, as regras de negócio, né? Entender os processos que existem dentro de gente de gestão, dentro de RH, dentro de gestão de pessoas. Porque muitas vezes as pessoas pensam que o People Analytics é só pegar uma base de dados de pessoas, né? Pega lá idade, gênero, localidade, escolaridade, remuneração, e você fazer uma análise daquele set. Mas acho que tem muito mais, né? Que é com relação a você entender passo a passo quais são as atividades de um time de recrutamento e seleção, de cultura e engajamento, remuneração e benefícios. Como é que foi feito isso? De você pegar processos, né, em geral, atividades e torná-los tangíveis em termos de performance, em termos de dados? Legal. Bom, dessa questão, né, que é na teoria, né, o super ideal? Uhum. Você ter todas as suas perguntas, todas as suas teses, as suas hipóteses pré-feitas, e daí você parte para um plano de coleta de dados disso. Então, vai ter algumas coisas que você já vai ter, outras coisas que você vai ter que criar maneiras de coletar. Sim. Esse é o mundo ideal, né? E assim, muito difícil você seguir isso, né? Então você parar para levantar todas as suas hipóteses. Uhum. Então, na prática, não é muito assim. O que a gente vê na prática? A gente sabe que tem determinados dados e determinadas hipóteses que fazem sentido por enfim, né, correlação mais lógica, qualitativa. Uhum. Esses dados todos a gente já capta. Sim. Porém, eventualmente a gente se depara, né, às vezes num projeto de análise, com alguma hipótese para a gente fazer uma análise, a gente não tem aquele dado. Uhum. E daí a gente tenta entender se for uma coisa muito pontual, a gente tenta coletar e estruturar aquele dado de uma maneira mais pontual. Se for um negócio que a gente imagina a gente monitorando, a gente pensa em meios ou sistemas ou maneiras de captar esse dado para frente. Então, acaba que na prática é isso, né? Então, o primeiro trabalho de hipóteses mais lógicas, de dados que eu tenho que controlar. Sim. Eu sei que é importante, na parte de remuneração, eu ter todos os valores, em todos os tipos de linha, remuneração fixa, variável, comissão, férias, enfim. Uhum. Eu sei que esses dados são importantes de alguma maneira. Sim. Mas, né, no decorrer dos projetos, a gente sempre cai em novos dados que a gente queira captar. E a gente tem que criar maneiras para fazer isso. Na prática é assim que acontece. Legal. E pensando assim, você falou, né, que o time lá tem crescido, o orçamento tem crescido, o escopo tem crescido. Hoje, se uma pessoa tem interesse em entrar nesse mundo de People Analytics, trabalhar com isso, quais são as suas dicas? O que ela tem que ter de pré-requisito ou o que ela tem que buscar, seja de experiência prática, formação, para trabalhar com esse tema ou mesmo desenvolver essa função na empresa dela? Legal, né? Essa é uma pergunta super comum e assim, não tem uma resposta extremamente simples, né? Por quê? Quando você fala em área de analytics, tá? Seja ela people ou seja não people, a gente tem uma série de pilares de conhecimento que essa área precisa ter. Desde uma parte, né, um pilar ali de matemática, estatística, um pilar ali de tecnologia, né, bancos de dados, ciência da computação, código. Sim. Um pilar de negócio que, enfim, no caso do People Analytics, ele pode ser até dividido, né, entre negócio core e negócio RH. Então, você precisa conhecer os processos de RH e precisa conhecer a tua operação core para você fazer um vínculo com os teus projetos mais estratégicos. Precisa ter uma parte de comunicação para você empacotar as suas soluções e pôr na prática. Sim. Então, são pilares de conhecimentos muito distintos, né? Até por isso, quando a gente fala em formação de um time de People Analytics, geralmente a gente pensa em combinações ali de pessoas que são mais fortes em determinados pilares que eu citei, né? Então, é um pouco complicado. Então, qual que é a dica? Por exemplo, se você já é um engenheiro, um cara que está acostumado a
a trabalhar com dados, você nunca viu nada de people, talvez começando a estudar um pouco mais sobre people, como funciona o RH, quais são as grandezas que a gente estuda, tipos de problema, seja uma boa. Enquanto se eu sou uma pessoa que não tem um viés tão analítico, tenho, por exemplo, uma formação de psicólogo, sempre trabalhei no RH mais tradicional, talvez essa pessoa tenha que buscar uma formação complementar em estatística, em análise de dados, enfim, para ela ter essa parte melhorada. Então, assim, a resposta não é tão trivial, vai depender do que a pessoa já tem de fortaleza e o que ela queira, enfim, se aprofundar mais dentro desses pilares que eu comentei. Sim, perfeito. Esse é um ponto muito legal que você levantou, que não é uma resposta simples, né? É uma formação que requer vários campos. Lá na Numera a gente fala muito sobre isso, que é basicamente uma formação em camadas, né? Então você tem uma camada muito forte de análise de dados, estatística, limpeza e sanitização de base e tudo mais. Tem uma parte muito forte até de ciência, né? Metodologia científica, você planejar um experimento, você separar os grupos, fazer um teste AB, por exemplo. E também tem uma parte muito forte, uma outra camada, que seria um dos processos de negócio, tanto do RH quanto dos negócios da empresa, né? Que dependendo do público que você está analisando, se ele trabalha, vamos supor, num comercial, no jurídico, em tecnologia, em marketing, as métricas pelas quais cada pessoa dessa é cobrada é muito diferente. Sim, exatamente. Então, concordo aí com a abordagem por camadas, né? Literalmente tem pilares que são bem distintos, né? Então, sim, por isso que a formação não é tão simples assim. Perfeito. Daniel, por hoje era isso. Eu quero te agradecer muito pelo seu tempo e essa entrevista vai ser disponibilizada nas redes sociais da Numera com o objetivo da gente espalhar esse tema People Analytics, cuja missão, né, é a gente trazer objetividade e o máximo de dado e embasamento para a gente tomar decisões de gestão de pessoas, que historicamente foi muito no achismo, né, muito no gut feeling. Cara, exatamente. Muito bacana aí a iniciativa de vocês, toda a iniciativa de conteúdo aí que vocês têm é muito, muito legal. Parabéns aí pela iniciativa. Perfeito, obrigado. Valeu, cara. Um abraço.